Olá, vamos a mais uma aula da série Tecnologia da Informação Industrial. Aula de hoje, Centro de Distribuição. Vamos conhecer o sistema que faz a gestão de um centro de distribuição no contexto da logística. A primeira parte, vamos conhecer os requisitos necessários para um centro de distribuição. E na segunda parte, vamos contextualizar os sistemas e tecnologias que atenderão aos requisitos básicos de um centro de distribuição. Eu sou o professor Ângelo Márcio de Paula. Boa aula! WMS é a sigla em inglês para Warehouse Management System, ou Sistema de Gerenciamento de Armazém. O nível 1 da pirâmide da automação industrial será responsável por gerenciar os equipamentos que vão atuar diretamente nas funções básicas de um CD, e o nível 4 suportará o WMS. Ele é uma parte muito importante da cadeia de suprimentos e fornece a gestão de estoques, diretivas inteligentes de picking, consolidação automática e cross-docking para maximizar o uso do espaço nos armazéns. Apesar dessa evolução, até a década de 40, havia pouco estudo e publicação sobre o tema. A partir dos anos 50 e 60, as empresas começaram a se preocupar com a satisfação do cliente. Os anos 70 passou por uma busca por eficiência nos processos de produção, o que promoveu a consolidação de alguns sistemas. Após os anos 80, a logística passa a ter realmente um desenvolvimento revolucionário, sendo um fator de diferenciação, empurrado pelas demandas ocasionadas pela globalização e pelo grande uso de computadores na administração. Esse patamar ficou conhecido como Indústria 3.0. Já a quarta revolução industrial é caracterizada pela internet, associada à inteligência e agregação de valor na cadeia produtiva. Um centro de distribuição é uma unidade de armazenamento temporário de produtos semi-acabados, acabados ou até insumos para outros processos de fabricação, como parte do processo produtivo nas empresas de manufatura. Os mais conhecidos são os que fazem a entrega dos produtos para os clientes consumidores, tais como a Amazon e lojas americanas. Um CD contemplado por um WMS será mais eficiente em função da correta utilização das tecnologias. A Internet das Coisas Industrial teve seu início com o uso do padrão Internet no chão de fábrica, através de sensores inteligentes com capacidade de se comunicarem por essas redes. Agora, tanto os funcionários do chão de fábrica quanto os executivos da empresa podem acessar qualquer informação relacionada à produção, armazenamento e transporte. Estamos falando de RFID, sistemas controlados por voz, código de barras e QR Code em cada equipamento, veículos guiados automaticamente e esteiras automáticas. A indústria 4.0 está abrindo portas para novas funcionalidades e soluções para o crescimento industrial com qualidade esperada, custo controlado e prazos adequados. Tudo isso corroborando para um cliente satisfeito. A sigla RFID corresponde a Radio Frequency Identification e denominam um sistema de comunicação sem fio com agente passivo e outro ativo. A informação transferida corresponde aos dados de identificação de objetos. As etiquetas podem estar presentes em pessoas, animais, produtos, embalagens, enfim, equipamentos diversos. Assim, a antena transmite a informação emitindo o sinal do circuito integrado para o leitor, que por sua vez converte as ondas de rádio do RFID para informações digitais. Agora, depois de convertidas, elas poderão ser lidas e compreendidas por um computador para então ter os seus dados analisados. O sistema controlado por voz possui ótima aceitação em processo de separação. Diversas indústrias estão optando por implantar o sistema para facilitar e agilizar dentro dos depósitos a movimentação de produtos, desde as posições de armazenagem até o setor de conferência e embalagem, ou diretamente para serem despachados nos caminhões, garantindo 100% de rastreabilidade sobre as mercadorias que circulam no depósito. É composto por um terminal portátil, o headset, o fone de ouvido, baterias e um software que promove a integração com o banco de dados, entre outros acessórios. Ele basicamente interpreta a voz humana, interage as informações e retorna instruções audíveis. Em outras palavras, faz a conversão de dados em voz e voz em dados. O IoT em breve apresentará soluções para todo tipo de processo e empresa.
Obter os benefícios da tecnologia de voz é simples e não exige longos processos de capacitação dos operadores. Um novo funcionário torna-se capaz de operar o sistema com apenas algumas horas de orientação. São facilidades como essas que estimulam uma penetração cada vez mais intensa do comando de voz no mercado nacional. O código de barras é uma representação gráfica de dados numéricos ou alfanuméricos que é impresso para a comunicação de dados. A decodificação dos dados é realizada por um tipo de scanner chamado leitor de código de barras ou coletor, que emite um raio infravermelho que percorre todas as barras. Onde a barra for escura, a luz é absorvida. Onde a barra for clara, espaços, a luz é refletida novamente para o leitor. Os dados capturados nessa leitura ótica são compreendidos pelo computador, que por sua vez converte-os em letras ou números humanos legíveis. A utilização é muito comum em diversas áreas industriais, comércio e serviço, sempre objetivando uma identificação única do objeto. São várias vantagens na utilização desse sistema, mas lembre-se que também tem desvantagens, tipo custo considerável de equipamentos, monitoramento para verificar a qualidade de leitura e impressão dos códigos de barras, cuidado extra com produtos suscetíveis a danos, ocasionando erros de leitura. Nos AGVs, os percursos são resumidos em 3 principais tecnologias. Mas antes vamos explicar o que vem a ser AGVs. São veículos guiados automaticamente. Essas tecnologias são condutores embutidos. São fios elétricos colocados em um pequeno canal cortado na superfície do piso, que emite um sinal eletromagnético que os veículos seguem. Também podem ser faixas pintadas. São sistemas de sensor óptico capaz de rastrear a pintura. E uma combinação de orientação por cálculo, que é a capacidade do veículo em seguir uma determinada rota na ausência de um percurso definido no piso, e balizas localizadas pela instalação. O veículo utiliza uma triangulação para calcular as localizações. Vamos destacar 2 aspectos de gerenciamento de veículos: o controle de tráfego e um sistema de comando para despachar veículos. O controle de tráfego permite minimizar a interferência entre veículos e evitar colisões. Isso é feito através de um sensoriamento à frente, um controle de zona, que é usado para implementar um sistema de bloqueio evitando as colisões. Por exemplo, as zonas A e B estão bloqueadas. A zona C está livre. O veículo 2 está impedido de entrar na zona A pelo veículo 1. O veículo 3 está livre para entrar na zona C. Também é possível despachar os veículos através de um painel de controle a bordo, estações de chamada remota e um computador de controle central. As esteiras rolantes automatizadas movem o estoque pelo centro de distribuição. As esteiras transportadoras automatizadas são mecanismos que facilitam os processos industriais e cada vez mais se tornam automatizados devido às exigências de mercado, que pedem agilidade e alta capacidade para o transporte de produtos. A necessidade da otimização da produtividade faz com que aumente significativamente a busca por soluções mais práticas ou por novas tecnologias. Podem ser esteiras planas, inclinadas, verticais e ainda esteiras de roletes. Necessitam uma interface com o WMS, possibilitando o rastreamento e direcionamento dos produtos no estoque. Assim, podemos afirmar que todas as tecnologias citadas serão muito bem-vindas quando associadas a um WMS, ou seja, quando elas passam pelo nível 1, nível 2, nível 3, até chegar no nível 4 da indústria 3.0. Recebimento, movimentação, armazenagem, separação de pedidos e expedição. São essas as funções básicas de um centro de distribuição. As etapas do processo de recebimento consistem em 2 etapas. São as tarefas em armazéns e na indústria. As tarefas sistêmicas de recebimento em armazéns consistem em agendar recebimento, priorizar desembarque, capturar notas fiscais e controlar a qualidade dos produtos recebidos. Já as tarefas sistêmicas recebidas na indústria, ou seja, de recebimento na indústria, consiste em
incluir interface com ordem de fabricação, controlar o recebimento, checar fisicamente todos os itens recebidos, receber mercadorias cross-docking, emitir etiquetas de código de barras. As tarefas sistêmicas de armazenamento dos produtos consistem em definir os endereços dos produtos a serem armazenados, faz a definição de endereços utilizando regras alternativas tais como peso, pallets aéreos, etc. Faz o controle de diferentes estruturas de armazenamento, como porta-pallets, prateleiras, blocos, contempla a definição de diversas alternativas de pallet para o mesmo produto e faz o controle automático do abastecimento das áreas de picking. É no armazenamento que o produto recebe a sua identificação. A etiqueta é o cerne do sistema de controle de armazenamento de produtos em um armazém. Ela identifica o local exato do produto dentro do armazém e contém as seguintes identificações: nome do armazém, galpão, rua, coluna, nível. As tarefas sistêmicas na linha de produção consistem em definir linhas e postos de trabalho, uma interface com sistemas corporativos de controle de produção e uma coleta automática de dados, fazendo o controle da impressão e a aplicação de etiquetas de código de barras na linha de produção. As tarefas sistêmicas na expedição consistem em controlar a expedição de pallets, volumes ou caixas, emitir uma lista de conteúdo de pallets, volumes ou caixas, gerar interface com sistemas corporativos, emitir as notas fiscais e fazer o gerenciamento do cancelamento de pedidos e o retorno de mercadorias para o estoque. Ainda podemos destacar algumas funções especiais. Um sistema picking auxilia na captura dos pedidos de clientes através de interfaces com sistemas comerciais e roteirizadores. Mantém diversas regras alternativas de separação por pedido ou consolidada por rota, cliente. Otimiza a separação criando um circuito lógico. Gerencia ativamente as tarefas de separação pendentes. Emite etiquetas de identificação para os pallets, volumes ou caixas. Integra-se com diferentes tipos de equipamentos como esteiras, balanças, sensores e equipamentos automáticos de movimentação. Um sistema de automação da administração auxilia na segurança parametrizada por usuário, gerencia através de telas e relatórios o estágio dos diferentes processos de execução, mantém uma rastreabilidade total de todas as operações realizadas, administrativamente a carga de trabalho, mantém estatísticas de produtividade por processo e funcionário, permite o tratamento de exceções, disponibiliza informações necessárias para a tomada de decisões, alternativas de recebimento, armazenamento, separação e expedição, parametrizado por tipo de produto e analisa a ocupação dinâmica e estática do depósito. Um controle de estoque e inventário auxilia no controle do estoque através de consultas como endereços livres ou ocupados, quebras e sobras de produtos, a vencer ou vencido, entre outros. Analisa a fragmentação de espaço no centro de distribuição, controla através de parâmetros a realização de inventários cíclicos ou gerais, controla os endereços a serem inventariados, gerencia a distribuição das tarefas de inventário e aponta divergências do estoque físico com o estoque contábil. Chegamos ao fim do módulo Centro de Distribuição. Nesse módulo você conheceu todas as tecnologias que envolvem um centro de distribuição. Até o próximo módulo e muito obrigado.